Sejam muito bem-vindos a mais um podcast nosso aqui, Crescimento em Negócios, e a gente está muito feliz de poder gravar mais um conteúdo para vocês. Hoje o nosso tema é um tema bastante importante, na minha opinião, talvez um dos mais importantes. Hoje a gente vai falar sobre vendas, como aumentar as vendas, como aumentar o faturamento, processos de vendas. Então eu acredito que o conteúdo desse podcast pode ajudar a sua empresa a crescer bastante. Comigo está aqui o Odair, meu sócio. A gente vai bater um papo, né, Odair? Sim. Vamos bater um papo descontraído. E para você que está aí nos assistindo aí, eu recomendo que você fique até o final, que no final eu tenho uma surpresa para você. Eu vou deixar um presente para você, né, no meio, no final aqui do nosso podcast aqui. Mas segura as pontas aí, que a gente vai te dar um presente hoje. Mas vamos lá. Odair, tá feliz? Mais um podcast? Feliz. Nosso podcast falando sobre vendas, né? Um assunto tão pertinente para hoje, né? Rodrigo, hoje de manhã você tinha comentado que esse talvez seja um dos podcasts mais importantes. Eu fiquei curioso. Por que você disse isso? Não existe uma empresa que ela consegue crescer, que ela consegue escalar, expandir sem vendas. Às vezes a pessoa ela fala assim, eu não sou bom em vendas. Uma pessoa dessa não deve nem empreender daí. Porque se a pessoa ela quer ter sucesso, ela tem que saber vender. Né? Eu vou abrir um negócio. Eu acho que na minha cabeça eu não sei vender. Então eu tenho que contratar uma pessoa boa para suprir essa minha necessidade. Então se você abre uma empresa, se ela não tem vendas, ela não sobrevive. Você pode ter um bom departamento de marketing, você pode ter um bom departamento de recursos humanos, você pode ter um administrativo muito bom, mas se você não tiver um comercial que funciona, a sua empresa quebra. Então, você quer dizer que vendas tem que estar no sangue, tem que estar pulsando. O empresário, o dono de empresa tem que entender que venda tem que ser todos os dias e constante, é isso mesmo? Todo dia, constante. Uma coisa interessante, Odair, que eu queria frisar aqui é assim, tem gente que fala que não gosta de vender, ou tem gente que fala que não nasceu com dom de vendas, né? Só que a gente entende que todos nós somos vendedores. Se você tem um Instagram, você não está fazendo nada mais, nada menos do que vendendo a sua imagem. Se você está fazendo uma amizade, você tá vendendo ali um perfil, porque a gente anda com pessoas parecidas, com pessoas iguais. Então, por isso, quando a gente está conversando com a pessoa, aquilo ali nada mais é do que você vendendo a si mesmo. Se você quer arrumar uma namorada, você vai ter que se vender para ela. Então, tudo na vida envolve um tipo de venda. Né, tudo. Então todos nós, querendo ou não, nós somos vendedores. Agora, a gente pode ganhar dinheiro com isso, ou a gente pode fazer isso sem ser intencional. Mas a gente está vendendo o tempo todo. Vendendo a imagem, vendendo o relacionamento, a gente está vendendo o nosso tempo. Então, assim, todos nós somos vendedores. Mas no dia em que a gente entender, no dia que a gente colocar na nossa cabeça que a gente pode ganhar dinheiro com vendas, aí a gente vai embora. Se você pegar as pessoas mais ricas do mundo, por exemplo, você vai ver que todas elas são vendedores. Você pega ali, por exemplo, quem que inventou a Apple, por exemplo? Você vai falar, o Steve Jobs, não é isso? Na verdade, o Steve Jobs ele não inventou a Apple. Ele pegou a ideia, ele tinha um pessoal lá que programava, ele foi lá e vendeu. Assim foi com Bill Gates. Bill Gates foi um cabeludo, você vê, ninguém nem sabe o nome dele direito, mas foi um cabeludo lá na garagem dele lá, criou o programa, né? E o que Bill Gates fez? Ele pegou aquilo, viu uma oportunidade, foi para a IBM para vender o software. Então, se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Mas por quê? Porque ele foi vendedor. Se você pega o dono da Amazon, Jeff Bezos começou vendendo livros. Então, assim, quando você pega ali entre as pessoas mais ricas do mundo, você vai perceber que todas elas são vendedoras. Então, não tem jeito. Quer ganhar dinheiro, quer crescer, quer ficar rico? Aprende a vender. É por aí. Das pessoas que eu conheço, você é um dos que mais tem expertise na área de vendas. E já são quantos anos já que você já trabalha envolvido direta ou indiretamente com vendas? Então, isso aí é legal, né? Porque quando eu era pequeno, o meu pai, ele era vendedor, minha mãe era vendedora. O meu pai trabalhou 50 anos com vendas. E ele era daquele vendedor, daquele representante que saía de casa na segunda-feira, passava a semana viajando, ele vendia materiais de construção. Voltava na sexta-tarde, todo sábado eu lembro do meu pai com a maquininha de datilografar, datilografando ali os relatórios para poder mandar para a empresa. E eu lembro que meu pai falava com muito orgulho, né? Você vai ser vendedor porque está no sangue. Né? Você tem o meu sangue, então você vai ser vendedor. E eu acreditava naquilo ali, até entender que não. Que, assim, lógico, os meus pais me influenciaram muito na área de vendas, mas a venda, ela
assim, eu não posso dizer que ela é um dom que você nasce com ela, você vai adquirindo esse dom ao longo da vida, você aprende a vender. Então, todo mundo que quiser vender, quiser aprender, quiser se tornar um bom vendedor, ele aprende. Existem hoje técnicas, existem livros, existem cursos, né, existem exercícios, então todo mundo é capaz de vender. Eu comecei a vender com 13 anos. Eu me lembro que quando eu fiz 13 anos, eu pedi de presente de aniversário uma caixinha de isopor, eu lembro direitinho, uma caixinha de isopor amarela, né, aquele amarelo canário, né, aquele amarelo canarinho, e eles não entenderam nada, só que ali eu comecei a fazer chup-chup. Tem lugar que chama de geladinho, tem lugar que chama flau, din-din, inclusive para você que está aí assistindo a gente, coloca aqui nos comentários aqui como é que vocês chamam isso aí na sua cidade aí. Eu chamava de chup-chup, que é aquela sacolinha com um suquinho dentro, né? Colocava e eu vendia todo dia. Eu com a minha caixinha cheia e voltava com ela vazia. E tinha um diferencial. Na minha época, quando eu comecei a vender o chup-chup, todo mundo vendia um chup-chup grossão, era uma sacola grossona, e eu achei uma fininha. Né? E o pessoal falava assim, poxa, mas todo mundo vende chup-chup grosso. Eu falei assim, mas não é gourmet, não tem o sabor que o meu tem e tal. Eu conseguia vender mais caro, né? Assim, menos chup-chup, mas por um valor mais agregado. Por quê? Por causa do jeito de vender, por causa do jeito de ofertar. E isso daí me ajudou muito. Então, com 13 anos eu comecei a vender. A minha mãe, ela teve uma fábrica de roupas. Depois eu comecei a vender roupas. Depois eu tive uma fábrica de roupas. Eu fui vender roupas. E assim a escola da vida ela foi me moldando como vendedor. Além da prática, além da experiência vivida, porque é bagagem de vida, eu estudei muito sobre vendas e estudo até hoje. Eu costumo dizer que no mundo dos negócios, um dono de empresa tem que ser igual um médico, ele não pode parar de estudar. Se ele para de estudar, ele fica para trás. Ainda mais hoje, no mundo globalizado. Hoje, com tecnologia, com inteligência artificial, todo dia coisas novas, inovações, todo dia métodos novos. Então, se você não estiver estudando, você fica para trás. E eu entendi que a gente pode melhorar muito. Muito. Hoje mesmo, de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a primeira hora do dia para poder estudar. Né? Eu estou estudando sobre cadências de outbound para aperfeiçoar as nossas cadências da nossa empresa e dos nossos mentorados. Então, a gente tem que estar estudando sempre. Então, se a pessoa ela quer ser um bom vendedor, ela pode nunca ter vendido nada na vida, mas se ela praticar, se ela estudar, ela vai se dar muito bem. Interessante. Então, você começou com 13 anos, então? 13 anos de idade, comecei a vender. Gosto de vendas, porque para mim vendas não é uma profissão. Para mim vendas é relacionamento. Né? Se você tem um Instagram hoje, o Instagram não foi criado para as pessoas ficarem olhando fotinha da vida dos outros. O Instagram foi criado para vender. Né? Agora, o que você vai vender ali, tem menina aí que está vendendo bunda de fora e está ganhando milhões aí, né? A menina vai lá, mostra a bunda, tem um negócio de OnlyFans, está vendendo milhões. Ela está se vendendo. É um tipo de venda. Então, assim, eu sou dono de empresa. Qual que é o meu produto? Tem que me posicionar bem no Instagram, tem que me posicionar bem no Facebook, TikTok, YouTube, nas redes sociais em geral, né? Porque venda é relacionamento. E redes sociais nada mais é do que o quê? Relacionamento. Então, a gente muda o cenário, mas a venda ela não muda nunca, né? Sempre vai precisar de gente, sempre vai precisar de ter aquele contato. Eu acredito nisso. Na sua experiência, já foi vendedor? Hoje, ao conhecer bem dessa área de vendas, trabalhando hoje diretamente, a Audace hoje, o foco dela é atender pequenas e médias empresas, não é isso? Exatamente. E qual o maior erro que você tem observado que os donos e donas de empresas mais fazem? Quais são os maiores erros que você observa assim, no dia a dia deles, que pode prejudicar o sucesso da empresa? Então, toda forma de venda ela é válida. A gente tem o tipo de venda self-service, né, que é aquele que fica do balcão, que eu chamo ele de self-service, aquela pessoa está lá no balcão, aí entra uma pessoa dentro da loja para poder comprar. É um self-service, a pessoa chega ali, ela vê um tênis, por exemplo, deixa eu ver esse tênis e tal, ela só mostra ali e ela faz a venda. Tem o PAP, inclusive eu trabalhei muito, né? Você também trabalhou, sim. Inclusive trabalhamos juntos numa empresa, sim. Muitos anos vendendo livros, essas coisas, que foi uma escola para nós. Para quem não sabe o que é PAP, explica. Porta a porta, né? Entrando de empresa em empresa ou de casa em casa, PAP, de porta em porta, né? Funciona bastante.
A gente tem o inbound, que é quando você trabalha ali tanto no orgânico quanto no tráfego pago, quando as pessoas elas vêm até você e dá aquela levantada de mão e aí você oferece o seu produto. E tem a prospecção ativa, que a gente chama de outbound, que já existe lá nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que hoje aqui no Brasil chegou aí uns 7, 8 anos. A gente ainda nós somos bebês ainda nesse tipo de prospecção. Mas hoje eu acredito que 90% das nossas vendas é na prospecção ativa. Agora, respondendo a sua pergunta, né? Eu introduzi respondendo a sua pergunta, o maior erro que eu vejo pequenas empresas cometerem é elas ainda não estarem no digital, em pleno século XXI. Às vezes a pessoa tem um Instagram lá, mas ela não trabalha o Instagram de forma intencional, ela não trabalha com os clientes, com os seguidores, né, a questão do relacionamento, ela simplesmente tem ali as redes sociais, ou por lazer, umas redes sociais assim, pode ser dela própria, mas ela não trabalha isso bem no negócio. Na minha cabeça, na minha opinião, quem não está no digital hoje já está morrendo. Na minha cabeça. Você vê empresas com produtos piores, tá? Mais caros, vendendo muito mais, às vezes, do que um produto de uma pessoa que está lá com um produto muito bom, tem um preço bom, mas ele não sabe se posicionar. Então, posicionamento é tudo. E quando a gente fala de posicionamento, semana passada tivemos aqui o podcast sobre brand, né? Sobre posicionamento de marca, sobre posicionamento de pessoas. Inclusive, eu vou até pedir ao editor depois para deixar um cardzinho aqui em cima, para a pessoa clicar e poder assistir esse nosso podcast, porque posicionamento é tudo, é venda, né? Tudo é venda. E é igual foi falado na semana passada, a sua imagem ela chega antes que as suas palavras. Então você tem que se posicionar muito bem nas redes sociais, na internet. Então, empresa hoje que nasce, né? Tem empresa aí que eu vejo, às vezes entra no nosso funil lá, a empresa tem 10, 15 anos e ela tem uma presença digital fraca. Hoje mesmo, né, nós fechamos uma parceria de uma mentoria, que é um acompanhamento de 1 ano, um dono de uma empresa que já tem empresa há mais de 30 anos na área de educação e ele não tem presença nas redes sociais. Então, o que nós vamos fazer para ele? Nós vamos criar toda a parte de funil para ele, toda a parte de automação, nós vamos colocar nossa expertise de inteligência artificial no processo dele, nós vamos criar, né, as etapas da venda. Então, a gente vai reformular toda a empresa dele nesse sentido para ele poder aumentar aí o faturamento. Se ele já fatura do jeito que está, eu acredito que ele vai aumentar o faturamento dele em 6 meses aí, mais de 100%, eu acredito nisso. Não vou falar o nome dele, porque... Mas, inclusive, ele fez o cadastro dele hoje e eu acredito que a gente vai poder aumentar o faturamento dele em mais de 100%, só pelo fato de posicionar ele nas redes sociais, ou no marketing de forma geral, né? Aproveitando, abrindo parênteses, fala um pouco mais para os donos e donas de empresas que desejam aumentar aí as suas vendas. A mentoria, ela dá esse suporte aí para os empresários? Como é que funciona? Aí você fez uma boa pergunta, porque eu vou dar meu gancho aqui, né? Amigos, toda semana nós oferecemos 10 vagas, a gente não consegue oferecer mais por causa do nosso tempo e da nossa demanda, mas a gente tira aí 10 horas da nossa semana com os nossos especialistas e a gente separa 1 hora para cada empresa para ajudar essas empresas a organizar os 5 pilares do crescimento, que é o que nós trabalhamos, que é cultura, liderança, gestão, marketing e vendas. Se você está assistindo isso, inclusive... Isso daqui é o presente, né? Okay. Eu vou te dar de presente uma hora dessa, que é um diagnóstico gratuito. O que você tem que fazer? Você vai vir aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai clicar no link, vai até o nosso Instagram, na bio da nosso Instagram, tem lá o link lá para você se cadastrar, tá bom? Se as vendas é o coração da empresa, como você mencionou, tudo é venda, por que você acha que tem tantos donos e donas de empresa tão resistentes a essa migração para o digital? Não é nem só no digital daí. Isso também acontece na venda física também. Por que muita empresa ela tem dificuldade de crescer, de performar? Porque não é só a venda em si. Tá? Você para ter um bom time comercial, você para ter uma boa estrutura comercial, você precisa estruturar a sua empresa como um todo. Tá? Todos os departamentos que a empresa tem, seja ele administrativo, seja ele recursos humanos, seja ele marketing, seja ele sucesso do cliente, seja ele o comercial, todos eles, está tudo voltado para quê? Para atender a necessidade do cliente, a dor do cliente. Então, qual que é o produto? Né? O que você resolve na vida do seu cliente? Se você tem uma oficina mecânica,
Por exemplo, o seu negócio não é arrumar carro, o seu negócio é resolver a dor dele da falta de mobilidade. Né? Inclusive, eu fiz uma imersão esses dias, um dono de uma oficina, inclusive, ele perguntou, né, o que eu posso fazer para melhorar o meu produto é arrumar carros. Eu falei, não, o seu produto não é arrumar carros. Já que você tem uma oficina, seu produto é disponibilizar mobilidade. Essa é a dor da pessoa. A pessoa compra um carro para ter mobilidade. Agora, imagina se você, quando for pegar o carro dessa pessoa, não deixar um carro com ele. Ou então você ir na empresa dele, arrumar o carro enquanto ele está no escritório trabalhando. Então existem vários diferenciais que podem, né, assim, ser aquela sacada para fazer com que a empresa dele seja o diferencial do concorrente. E para isso funcionar, tem que estar tudo alinhado. Toda empresa tem que estar alinhada. Então não é só assim, eu vou colocar um bom vendedor. Porque um bom vendedor também sem estrutura, ele não performa. Tem gente que pensa assim, para mim aumentar minhas vendas, eu preciso aumentar o número de vendedores. Às vezes não, às vezes você só vai aumentar a despesa. Então o que você precisa é criar bons processos, o que você precisa é criar boas estruturas, o que você precisa é o quê? É arrumar a casa para vender mais. Muito bom, muito bom. Você tinha comentado, mas eu queria voltar. Hoje a gente vê que tem muitos canais de venda, né? Hoje temos aí o Instagram, temos o YouTube, temos outros canais. E se você pudesse dar uma dica, esse é o momento da dica agora, para uma empresa, ele está ouvindo o nosso podcast e ele quer melhorar as vendas. Você teria como passar assim, algumas dicas, um passo a passo, para ele incrementar, para melhorar essa questão das vendas na empresa? Claro, primeira coisa, se ele quer aumentar as vendas, ele tem que trabalhar com todos os canais de venda, seja PAP, seja de forma ativa, seja de forma passiva. Né? Eu acredito assim, que ele tem que criar um funil e ter vários canais de entrada ali daquele possível cliente. Se a gente falar de digital, a gente vai falar do lead, né? O que seria o lead, assim, para quem está... O lead é um potencial cliente. Okay. É uma pessoa que é um potencial cliente. Isso é um nome que a gente fala no marketing. Mas eu vou falar um potencial cliente porque às vezes tem muita gente que está assistindo a gente que ainda não tem assim, um pouco de conhecimento de marketing, para ficar bastante didático. Okay. Então ele tem que criar vários canais para possíveis clientes, os leads, né, para possíveis clientes, entrar dentro do funil dele, e esse funil ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma estrutura, essa estrutura tem que estar documentada e tem que estar organizada. Ali tem que ter o quê? A parte de atração, depois a parte de nutrição, depois ele vem para conversão e depois da conversão a venda não acaba. Né? Depois da conversão você tem que criar um follow-up de acompanhamento, que na nossa empresa a gente chama de sucesso do cliente. Ou seja, é acompanhar o cliente até que ele possa ter bons resultados, até que ele possa alcançar aquilo que, né, no nosso caso, por exemplo, nossa empresa, aquilo que a gente promete, que é aumentar o faturamento, consequentemente aumentar o quê? Lucro, deixar mais caixa, deixar mais dinheiro no bolso. Esse processo não seria o pós-venda. Esse processo é o processo de acompanhamento enquanto ele está recebendo o atendimento da empresa. Seria Exatamente. Isso? O pós-venda é depois, por exemplo, passou um tempo, você vai lá, pergunta se ele está satisfeito e tudo. E assim, nunca existe esse negócio de pós-venda 100%. Todo contato que você faz com o cliente, você pode fazer o contato. Se você fez um bom trabalho, você pode vender um outro produto para ele. Né, o que no marketing, um dia a gente vai falar sobre marketing aqui, mas seria o downsell, o upsell, né, ou seja, é colocar ele no seu LTV, na sua esteira de produtos. Então ele começa com um produto, depois ele pode adquirir outro produto. Você concorda comigo que é muito mais barato você vender para uma pessoa que já é seu cliente do que você transformar uma pessoa num cliente novo? Sim. Você concorda comigo? Concordo. É mais fácil você vender para quem já te conhece, para quem já conhece o seu serviço, do que você trazer uma pessoa nova, ter que convencer ele, mostrar que você é capaz, mostrar sua expertise para você poder vender para ele. Então é muito mais fácil. Então se você faz um bom trabalho, se você tem um bom produto, né, você tem um funil bem desenhado, aquela pessoa ela vai estar na sua esteira de compra e ela vai estar sempre comprando de você. Então um bom atendimento é antes, durante e depois. Antes, durante e depois exatamente. Bom. Hoje tem se falado muito sobre tráfego pago. Mas vamos pensar em uma pequena empresa que tem um orçamento pequeno. Vale a pena investir no tráfego pago? Qual a dica que você daria assim para um dono de empresa que quer fazer o tráfego pago na empresa?
O tráfego pago, assim, hoje eu não vejo uma empresa bem-sucedida que não faz tráfego pago. É muito difícil. A não ser uma empresa muito conservadora, né? Aqui, por exemplo, a Lagosta é uma empresa que nós trabalhamos, que nós demos uma mentoria para ela, que é a Asa Branca, que tem mais de 3 mil funcionários. Nós ajudamos eles ali na época do processo de implementação. Eu não sei se eles fazem tráfego pago, acredito que não, mas por quê? Porque já vem de uma história, é uma empresa de logística, então assim, é diferente. Mas uma empresa que começa hoje, dificilmente você vê ela escalar sem fazer o tráfego pago. E o tráfego pago você tem que pagar. Agora, quanto é que você vai pagar? Aí depende do seu orçamento. Eu recomendo que você tenha parte do seu orçamento, do seu faturamento, que você direcione ele para o marketing, para você vender mais, para você atrair mais clientes. Né? A quantos por cento? Eu recomendo para uma empresa pequena que está começando de 5% a 7%. Hoje, na Audace, por exemplo, nós investimos de 12% a 15%, nós investimos no tráfego pago. Né? E quando eu falo tráfego pago, eu não estou falando só Meta, não estou falando só Facebook, Instagram, eu estou falando a rede digital como um todo. Agora, se você não tem orçamento nenhum, você está começando do zero, você pode começar a fazer tráfego. Só que você começa fazendo tráfego orgânico. Você começa o quê? Gerando conteúdo, criando conteúdo, você começa a aparecer. Se você quer... Tem gente que tem vergonha de aparecer na internet. Mas, meu amigo, você tem que ter vergonha de ficar sem dinheiro, de ficar correndo de cobrador, você tem que ter vergonha de ficar pobre pro resto da vida. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que colocar sua cara na internet, tem que fazer acontecer. Eu gosto muito daquela frase, quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que é preciso, né? Entendi. Então, coloca a cara na internet e vai vender, vai oferecer o produto. Se você não tem dinheiro para fazer tráfego pago, você vai começar a produzir conteúdo e vai postar. O grande segredo para mim na internet, tá, é a constância. Se você mantém uma constância, você vai ter sucesso, inevitavelmente. A fórmula do sucesso para quem quer vender usando redes sociais, constância. Independentemente se está pagando pelo tráfego ou se está fazendo ele de forma orgânica. No podcast passado, nós comentamos sobre o branding. E aí você tinha comentado que hoje tem mudado, né, constantemente. E que quando o dono ele aparece, a possibilidade de sucesso é muito maior, né? Vamos pensar numa empresa onde o dono ou a dona é muito tímido ou tímida e realmente não tem nenhum perfil. Como é que ele pode resolver essa situação para poder estar nas redes sociais? Dá uma dica aí. Fecha a empresa dele e volta a trabalhar para os outros. Porque se ele quer ser dono ou dona de negócio, tem que fazer o que precisa. Né? E se precisar colocar a cara lá, coloca a cara lá e vai vender. Né? Tira a bunda do sofá, pega o celular, pega o recurso que tem e vai fazer o que tem que ser feito. Tem uma frase que é assim, quem não é visto, não é lembrado. Se eu pudesse conversar com o meu eu de 20 anos atrás, hoje, talvez a primeira dica que eu me daria para mim há 20 anos atrás é o seguinte, todo o dinheiro que sobrar no caixa, investe em propaganda, investe em marketing. Entendeu? Se eu hoje tiver um real sobrando, eu vou investir ele onde? Eu vou investir ele em propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Só que antigamente a gente entregava o quê? Panfletinho no sinal. Sim. A gente colocava outdoor. Ainda tem gente que trabalha muito com marketing físico assim. Só que você vê, hoje, ainda, né, assim, mesmo o tráfego ficando cada vez mais caro, ainda é mais barato. Você manda rodar 1000 panfletos, você vai pagar ali, por exemplo, de repente, pela qualidade de panfleto, você vai pagar ali 200, 300 reais. Hoje, dependendo do seu produto, dependendo do seu público, você entrega 1000 impressões, que é como se fosse a entrega de um panfleto, você vai entregar 1000 ali por 30 reais. A gente tem anúncio rodando hoje que a gente está pagando 11 reais o CPM. 11 reais para aparecer para 1000 pessoas. Então, assim, eu ainda acho que é o melhor negócio. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre clientes? Vamos lá. Tem mudado muito o perfil dos clientes? O que você acha assim, nos últimos anos? Hoje o foco está na internet, né? Para responder essa pergunta, é só a gente olhar para a gente. Eu, por exemplo, antes, quando eu queria comprar uma roupa, eu saía de casa, eu ia numa loja, eu ia fazer pesquisa, eu ia rodar, ia buscar e tudo para comprar uma roupa. Hoje eu não faço mais isso. Eu não compro muita roupa na internet,
Porque eu tenho um consultor, tenho uma pessoa que ela vai até a minha casa, ela já conhece o meu gosto, então ela já, quando eu falo assim, eu quero comprar uma calça ou uma camisa, eu já levo algumas coisas, essa pessoa já sabe que eu vou gostar, né? Que inclusive nós falamos sobre isso aqui já. Então o que acontece? Eu não saio mais de casa para comprar um tênis, eu não saio mais de casa para comprar uma camisa, eu não faço isso mais. Hoje, se eu quero comprar uma calça, eu posso entrar na internet, eu tenho ali no celular, na minha mão, eu tenho uma infinidade de lojas ali à minha disposição. E mais barato, porque aquela pessoa que está me vendendo aquilo dali, ela não tem custo com loja física, ela não tem custo com aquele monte de funcionário, não tem custo com água, luz, né, aqueles custos de loja. Então ela consegue o quê? Ela consegue reduzir o preço e me passar aquela roupa por um valor mais barato. Então, hoje até compra de mercado tem gente que não sai de casa para fazer. E acredito que isso só vai aumentar, só vai aumentar. Você vê, quando a gente fala de 10 anos atrás, né, 8, 10 anos atrás, era 2, 3% das pessoas que compravam pela internet. Eu não sei os dados hoje, mas eu acho que isso já aumentou em milhares por cento. Hoje eu acredito que mais de 40% das pessoas elas compram as coisas pela internet. Semana retrasada eu queria comprar um microfone. Tudo quanto era loja, que eu olhei, que eu liguei, né, perguntei e tal, na faixa de R$ 1.500. Entrei na internet, o mesmo microfone, com entrega rápida pelo Mercado Livre, paguei R$ 850. Olha a diferença, quase metade do valor. Então, isso vai fazendo o quê? Vai fazendo as pessoas mudar ali um pouquinho ali o seu foco de compra, o jeito que compra, a maneira que enxerga, né, ali o fato de comprar. Se você se relaciona bem na internet, se você passa uma imagem de confiança na internet, você vai vender mais. Muito bom. E a gente percebe assim que o cliente também, cada dia que passa, ele está mais conhecedor dos seus direitos, né, da própria marca, né? Mais conhecedor e mais exigente também. Então, é o que eu sempre digo. O empresário, se ele não se tornar, o dono de empresa, se ele não se tornar um gestor profissional, ele fica para trás. Ele tem que estudar. Ele tem que estudar para vender para clientes difíceis, ele tem que estudar para conhecer as objeções que o mercado tem em relação ao produto dele, ele tem que estudar para conhecer as melhores estratégias, ele tem que estudar. Né? Então, assim, aquele negócio, eu não preciso estudar, já sei como é que eu faço, aprendi com meu pai. Gente, aprendeu com o pai dele em outra época, Sim. Aprendeu com o pai dele em outra situação, em outro mercado. Hoje não. Hoje existe 1 milhão de maneiras de você vender um produto, né? 1 milhão de maneiras. Então, tem que estudar. A gente vê que a concorrência hoje está muito acirrada. E tem muitos donos e donas de empresas que, desesperados para vender, acabam não levando em conta precificação e outras coisas. E acaba tendo prejuízo, acaba baixando o faturamento e perdendo lucro, né? Perdendo dinheiro. O perfil de compra, ele muda assim, a quase que cada década, né? Na época dos meus avós, a empresa que se sobressaía, a empresa que vendia mais, era a empresa que tinha o melhor produto. Eu até falo que é a evolução dos P's. Tá? Tinha o melhor produto. Eu lembro da minha avó falando assim comigo quando eu era pequeno: vai comprar uma calça? Vai lá, compra uma calça boa que vai durar para sempre. Esse era a empresa que vendia mais. Não sei se você lembra da calça Lee, daquelas calças. Lembro. Então, assim, eram calças boas, né? Calça que, assim, se você tinha o melhor produto, a sua empresa se sobressaía. As pessoas começaram a perceber isso e todo mundo começou a melhorar seus produtos, a qualidade dos seus produtos. Aí já não se diferenciava mais a empresa que tinha o melhor produto. Aí veio o melhor prazo. Foi a época das Casas Bahia, épocas de ouro de Casas Bahia, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, começou a vender ele 10 vezes sem juros. Teve a entrada do real, a moeda se estabilizou, né? Então não tinha mais aquela inconstância, aquela inflação que nós tínhamos, então as pessoas começaram a dar crédito. Então empresas que tinham capital, que tinham caixa para vender parcelados em 10 vezes, por exemplo, igual você falar assim, 10 vezes sem juros, não é nada, já embutia o preço ali, mas só o fato de ser 10 vezes, isso facilitava a compra. Então empresas que se diferenciavam não eram as empresas que tinham o melhor produto, mas as empresas que tinham o melhor prazo, tá? O tempo passou e as pessoas, o mercado estabilizou, todo mundo conseguiu dar prazo, né? As fintechs começaram a entrar no mercado, todo mundo aí hoje vende 10, 12 vezes, tem empresa que vende 24 vezes as coisas. Então, assim, prazo já não é mais um diferencial, porque todo mundo tem. Aí veio outra era,
né? Aí veio a questão dos preços, melhor preço, porque as empresas já tinham o melhor produto, elas já tinham o melhor prazo, então quem tinha o melhor preço ganhava. Com a internet, as pessoas pesquisam ali, às vezes a pessoa deixa de comprar de uma loja para outra por causa de R$10, R$5, às vezes, dependendo do volume, até centavos. Então, o que acontece? Quem tinha o melhor preço saía na frente. Hoje, não. Hoje, se você olhar, por exemplo, você vai ver que os produtos são muito parecidos. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai comprar uma geladeira hoje. Você chega numa loja, em São Paulo tem aquelas ruas que tem lojas, né, iguais, né? Então você chega numa loja, você vai ver a geladeira, uma geladeira Consul, por exemplo. A geladeira, ela é boa, você sabe da qualidade dela, vende em 12 vezes e o preço é X. Você vai na loja do lado. Você tem a mesma geladeira, você tem tudo, os preços muito parecidos, porque a margem de lucro hoje ela está muito reduzida, se reduziu muito a margem de lucro. Hoje, com a competição, né, a competitividade, a margem está cada vez menor. Então, o que acontece? Hoje não se destaca quem tem o melhor preço mais, porque já está muito exprimido. Hoje nós estamos vivendo na era de pessoas. Quem tem as melhores pessoas se sobressai. Por isso que a empresa tem que investir em treinamento, capacitação, tem que treinar os colaboradores. Eu fui fazer uma imersão numa cidade, não tem uns 3 meses, a gente fez uma pesquisa na cidade, em Minas Gerais, fizemos uma pesquisa para entender qual que era a maior necessidade das pessoas em relação ao mercado, em relação ao comércio, e todo mundo reclama de quê? Atendimento. Então, quem tem hoje as melhores pessoas, quem sabe lidar com pessoas, quem é bom em liderança, se sobressai. Então, é a evolução dos P's. Primeiro era o melhor produto, depois os melhores prazos, depois vieram os melhores preços, e hoje nós estamos vivendo na era das melhores pessoas, né? Por isso que a gente está sempre buscando novos talentos. Quem tem pessoas boas no time, se sobressai. Muito bom. E assim, diante de todas essas mudanças que vem acontecendo, qual é o tipo de mentalidade que o dono e dona de pequenas e médias empresas deve ter para conseguir sobreviver a esse mercado? Não ter a síndrome de Gabriela, né? Assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. As coisas mudam, nós mudamos junto com as coisas. É a adaptação. É a gente se adaptar de acordo com o mercado. Agora, por exemplo, nós estamos entrando aí na era da inteligência artificial. Sim. Né? Por isso que nós hoje estamos nos aprofundando lá na Audace. A gente já usa muito a inteligência artificial. Para você ter uma ideia, semana que vem a gente já não vai ter mais SDRs, né? A gente já não vai ter mais atendentes para atender as pessoas que chegam via redes sociais para nós. Vai ser tudo através de inteligência artificial de forma humanizada. A gente está configurando a inteligência artificial para atender os nossos clientes como se fosse uma pessoa. E atende até melhor, com mais capacidade, com mais velocidade, com informações mais assertivas. Então nós estamos treinando a nossa inteligência artificial. Eu acredito que terça ou quarta-feira da próxima semana, já não vai ter mais gente dentro da nossa empresa para fazer esse tipo de atendimento. Né? É lógico, sempre vai precisar de gente. Uhum. Igual a gente fala assim, será que vai perder emprego porque a inteligência artificial está entrando no mercado? Não. Só que quem estudar e souber trabalhar com inteligência artificial fica no mercado. Quem não estudar, quem não se adaptar, está fora do mercado. Então não é que vai diminuir vagas, mas vai mudando as coisas. Né? E isso também acontece na área de vendas. Então, assim, vendedor ele tem que entender hoje de tecnologia, o dono de empresa tem que entender um pouco, ele pode não saber fazer tudo, mas ele tem que entender. É igual, por que tem muita gente que mexe com tráfego pago, às vezes ele vai lá, contrata uma agência para fazer o marketing dele e não dá certo. E tem um monte por aí, um monte. Mas é por quê? Porque, gente, gestor de tráfego pago é operacional. Agência que faz coisa, é tudo operacional. Quem tem que criar a estratégia é o dono da empresa. Quem tem que criar o plano de ação é o dono da empresa. Entendeu? Planejamento, plano de ação, estratégia, quem faz isso é o dono da empresa. E quando a gente terceiriza isso, a gente está dando um tiro na cabeça. Essa que é a realidade. Você comentou que hoje com as grandes empresas, com o advento aí, advindo agora da inteligência artificial, pessoas é o grande diferencial hoje, né? Já foi período de preço, prazo, né?
Hoje são pessoas. Pessoas. Tem que investir em pessoas, em capacitação, né? Hoje o dono de empresa ele tem que estudar, e não só a questão de gestão. Eu, por exemplo, eu falo inglês, mas my English is not very good, né? Não é tão bom assim. O básico, não é necessário. Já estudei fora, já fiz gestão fora do país, em Chicago, mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, você vê, eu muito tempo sem viajar para os Estados Unidos, muito tempo sem treinar o inglês, não estou lendo inglês, já tem um bom tempo. Essa semana a gente foi contratar uma empresa dos Estados Unidos, né, uma empresa de telefonia, para fazer uma integração com uma das nossas ferramentas. Eu tive dificuldade de conversar com a pessoa. Se eu fosse contratar o mesmo serviço no Brasil, o mais barato que eu achei aqui, eu pagaria 11 vezes a mais. Que diferença? 11 vezes a mais. O mais barato que eu encontrei no Brasil, e olha que pesquisamos muito, 11 vezes mais caro do que eu comprar direto por lá. Lá eu vou pagar em dólar, mas convertendo para o real, ele ainda fica mais barato 11 vezes. Né? Inclusive, eu acredito que tem empresas que devem ir lá pegar esse serviço, vem para cá e revende isso daqui. Então, você vê, às vezes o empresário ele rasga dinheiro e deixa dinheiro na mesa, por quê? Porque não tem conhecimento. E quando a pessoa, e infelizmente a gente não aprende essas coisas na escola, a gente não aprende a ser dono de empresa na escola, de que a gente precisa? A gente precisa de uma pessoa que já quebrou cabeça, a gente precisa de uma pessoa que já andou, que já trilhou por aquela jornada para ajudar ele, que é exatamente o que nós fazemos hoje na Audace. Quais são os 5 passos, quais são os 5 pilares aí da Audace? Só relembrando aí para os nossos amigos. Trabalhamos com a cultura, a gente começa pela cultura, a gente acredita que se não existir uma cultura de forma intencional, a gente não consegue envolver todo mundo no processo de crescimento. Depois a gente trabalha com liderança, depois nós vamos para a parte de gestão, processos, toda essa parte. Aí nós vamos para a parte de marketing e fechamos ali com chave de ouro na parte de vendas ali. Vendas, né? Geralmente quando uma empresa ela fecha um contrato com a gente acompanha ela por um ano. A gente só solta da mão dela depois que ela está indo sozinha, os processos tudo bem customizado, tudo bem automatizado, né? Já com as automações toda pronta, com o dono da empresa se tornando o quê? Dono da empresa de verdade, não funcionário da empresa, né? Porque tem gente que abre uma empresa, ao invés de ser dono da empresa, ele se torna escravo daquela própria empresa. Eu assisti um vídeo essa semana de um empresário muito bem sucedido, não vou falar o nome, o objetivo do podcast aqui não é levantar, né, essas coisas, mas o cara falando que ele trabalha de domingo a domingo, entendeu? É um dos caras mais ricos do Brasil, eu acredito, que trabalha de domingo a domingo, que ele tira só a terça-feira para sair com a esposa e ele se orgulha disso. Eu não. Entendeu? Eu me orgulho de ver um empresário poder ter tempo para a família, poder ter tempo para ele, cuidar de si, cuidar da sua saúde, poder fazer um lazer e a empresa rodar do mesmo jeito. Esses dias mesmo, eu e você, né? A gente estava em casa, nós fomos almoçar, viemos da empresa, do escritório, fomos almoçar. O que a gente fez depois do almoço? Vamos para a praia? A gente foi para a praia, deu um mergulho, passou uma horinha lá, tranquilo. Voltou para casa, tomou uma ducha e voltou para o escritório. E a empresa funcionando do mesmo jeito, vendendo do mesmo jeito. Então, para mim, sucesso é isso. Agora, a definição de sucesso varia e muda de pessoa para pessoa. E as vendas, elas são extremamente importantes, né? Porque ela que vai trazer o... Não, sem venda não existe empresa. Por isso que eu falei contigo mais cedo. Hoje nós vamos gravar um podcast que talvez seja um dos podcasts mais importantes aí da nossa série de podcasts. Toda semana a gente grava um, né? Toda terça ou quarta-feira nós soltamos o podcast. Por quê? Sem vendas não existe empresa. Pode ser qualquer empresa. Me fala uma empresa que sobrevive sem vendas. Não tem. É venda que é atração. Venda traz o dinheiro para a empresa. É através da venda que você vai pagar funcionário, que você vai pagar aluguel, que você vai pagar água, que você vai pagar luz. Aí você paga os impostos. É através da venda que você consegue ajudar pessoas, você consegue ajudar familiares. Ontem nós estávamos falando sobre isso, né, em tirar um percentual da empresa para poder ajudar pessoas, e aí a gente definindo quais os critérios de ajuda que nós vamos fazer, os próprios diagnósticos gratuitos que nós fazemos para ajudar donos de empresa. É uma forma de ajudar também, porque nós não cobramos por esse diagnóstico. Então, assim, esse é o nosso propósito, é a nossa missão. Nossa missão é ajudar pequenas e médias empresas a crescer e estar cada vez melhor, explodir em vendas. Muito bom. Você que é dono e dona de empresa, e se por acaso você está passando por um momento sombrio, onde as vendas estão lá embaixo e você está um pouco preocupado, a ideia desse podcast é mostrar que não há necessidade de se desesperar. Há caminhos.
tem como resolver essa situação. Hoje nós tivemos aqui a alegria de ter um especialista que já trabalha há mais de 20 anos com vendas. Então já pegou aí... Não fala quanto tempo não, porque senão vai soltar a minha idade aqui no podcast, né? Eu falei mais de 20 anos porque ele comentou que começou com 13 anos. Eu tô fazendo 30 aninhos, né? Então você já viu, né? Mas aí, já que começou com 13 anos, aí fica agora, use a sua imaginação. Mas dê um recadinho final aí para os nossos amigos e amigas, donos e donas de empresa, que possa realmente ser assim uma contribuição para esses que querem alavancar as vendas, que querem melhorar a qualidade de vida, que querem realmente fazer um negócio alavancar. Se você quer crescer, se você quer ter uma empresa exponencial, você tem que gastar tempo com comercial. Eu já escutei pessoas falando assim, eu gosto de fazer tudo, mas eu não gosto de mexer com comercial. Então você não está preparado para ter uma empresa, né? Porque é o comercial que faz as coisas acontecer. Você tem que investir no seu comercial, você tem que investir nos seus processos, você tem que investir no seu funil, você tem que investir o quê? Nas pessoas que trabalham com você. Tem gente que quer investir em tudo. Eu prefiro investir em gente, investir no meu time, do que investir em imobiliário, do que investir em parede, estante, livro e tudo. É as pessoas, né? As pessoas elas têm que estar bem. Venda é uma coisa motivacional. Nem todo dia a gente acorda da cama com vontade, vou lá, vou fazer, vou arrebentar, não. Porque a gente tem influências externas, tem problemas de família, tem problemas pessoais que acontecem com a gente. Tem dia que a gente acorda meio borocochô e é normal. Então você como gestor, como dono de empresa, você tem que ter capacidade de fazer com que esses problemas eles não interfiram no dia a dia daquele seu vendedor. Né? Então, assim, você tem que... O seu trabalho é motivar, o seu trabalho é estar junto, o seu trabalho é acompanhar, é dar condições para que a pessoa possa vender bem. Né? Entregar boas ferramentas para ele, entregar bons processos para ele, e se você não tem isso, se a empresa tem isso, ela pode contar com a gente. A gente está aqui para ajudar nisso aí, Odair. Queria aproveitar esse momento, falou que você começou com 13 anos, e quando a gente fala de sucesso, vendas, vem à sua mente algum episódio, algum momento da sua vida que marcou na área de vendas? Algo que ficou assim marcado? Algo que você viu assim que te trouxe essa motivação para as vendas? Algo que possa motivar os nossos ouvintes? Tem algum momento aí da sua vida que você possa compartilhar conosco? Olha, para mim, a chave virou na minha mente quando eu entendi que a gente não sai de casa para fazer uma venda. A gente sai de casa para fazer um amigo. Então, assim, se você vende no PAP, saia de casa para fazer um amigo. E esse amigo ele pode comprar de você. Se você vende através das redes sociais, quando uma pessoa chegar no seu funil, quando ela chegar nas suas redes sociais, se relacione com ela. Né? Tente estar mais próximo dela. Quando você entender isso, esse negócio de vender, ele deixa de ser pesado e ele passa a ser divertido. Porque quem não gosta de fazer amigos? Quem não gosta de ter pessoas boas do lado? Então, assim, isso virou a chave da minha vida. Quando eu era criança, né, e meu filho está indo pelo mesmo caminho, gosta de vender, né, eu tenho um filho, né, inclusive ele mora com a mãe, está lá em Minas, e ele está vindo morar aqui comigo agora, ele vai passar a morar comigo agora. E meu filho ele tem essa paixão por vendas, mas é por quê? Porque eu sempre mostrei para ele que vender não era um trabalho, o próprio nome, né, trabalho, é pesado ali, mas era uma alegria, uma diversão, porque ele sai para fazer amigos, ele sai para conversar com pessoas, ele se diverte fazendo as coisinhas que ele faz. E olha que ele é novinho, igual eu quando comecei. E, assim, e não é porque eu mando ele não, é porque ele gosta. Tá? Por mim, ele nem sairia para vender. Por mim, ele ficaria estudando, mas fico feliz dele gostar, dele ter essa habilidade, dele querer aprender, ele estuda sobre isso. Eu fico feliz que o meu filho está passando aí por, né, assim, tá praticamente trilhando os meus passos aí. Porque quando você aprende a vender, você nunca passa dificuldade na vida. Se você aprender a vender, daí você não vai passar mais fome, você não vai ter mais dificuldade, você pode até cair em uma dificuldade, mas rapidinho você se levanta, porque você sabe vender. E se tem uma coisa que toda empresa busca, todas, eu não conheço uma, toda empresa está buscando, é um bom vendedor. Então, se você se especializa, se você aprende a fazer o feijão com arroz, que já vai estar muito melhor do que muita gente por aí, você não fica desempregado. Se você é dono e dona de empresa e aprende a vender, criar estratégias de venda,
né? Porque o ideal é que você não fique no operacional, senão você não escala, mas se você aprende a criar estratégias de vendas, a sua empresa ela cresce e ela explode também. Muito bom, muito bom. Então foi mais um podcast aí falando sobre vendas e nós entendemos que vendas são extremamente necessárias, então vale a pena a gente aprender, se desenvolver. Nós te agradecemos aí por mais, né, uma contribuição, trazer suas experiências, né, sua vivência e falar para nós tantas coisas positivas, né, na área de vendas, né? Então, despeça aí dos nossos amigos, né, até o próximo podcast. É um assunto que eu gosto. Se você quiser ter mais conteúdo nosso, todos os dias nós disponibilizamos, né, templates, conteúdo. A gente ajuda as empresas através do nosso Instagram também. Você pode ir lá no meu Instagram, @RodrigoFreitasAudace. Começa a seguir a gente lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí no dia a dia, vai te ajudar a performar. Sucesso para você, que Deus te abençoe e que você possa abençoar outras pessoas através da sua empresa, gerando emprego, gerando riqueza, gerando prosperidade na sua volta. Um abraço, até o próximo podcast.